grande palma para o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra e toda glória. Meus queridos amados irmãos, tem uma passagem aqui na Bíblia que fala ao respeito de Abraão. Esta passagem é uma passagem que me toca muito. Eu acredito que deve tocar os irmãos. Quando eu leio esta passagem, eu fico todo arrepiado, muito arrepiado. Quando você lê uma palavra de Deus que você fica muito arrepiado, é porque Deus está tocando em você. Meus queridos amados irmãos, tem uma passagem aqui no capítulo 22 de Gênesis, capítulo 22, versículo do 1 ao 13, que a palavra de Deus diz que Deus ele pediu para que Abraão, Deus ele tentou Abraão. Deus ele tentou Abraão, ele diz assim, aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem mais amas, e vai-te à terra de Moriá. Meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus aqui, ele tentou Abraão, porque Abraão tinha seu único filho. Deus ele tentou Abraão porque, como ele tinha um único filho, devido a sua esposa ser estéril, lá no nas leituras anteriores que fala, né? A sua esposa era estéril, não podia ter filho, mas Deus deu um filho para uma mulher estéril. Mulher estéril que não pode ter filho, né? Mas quando Deus quer, Ele faz acontecer. Precisa de muita fé e de muita oração. Dentro de um quarto, orando, para que Deus venha ouvir o pedido. Aquela mulher que está no outro capítulo, ela não podia ter filho, mas ela pediu um filho para Deus. E Deus ele atendeu aquele filho que ela pediu, mas foi depois que ela estava bem velha. E ela falou: ô Senhor, se eu não tive filho quando eu era nova, imagina depois que passa os tempos. Glória a Deus. Deus falou que ela estava duvidando, na forma que nós entendemos, mas Deus deu um filho para ela. Então Deus tentou Abraão. Deus ele tentou Abraão porque era o único filho. E Deus queria saber, Deus queria ver se Abraão ia ficar triste. Hora nenhuma Abraão baixou a cabeça para imolar, para sacrificar o seu filho.
hora nenhuma Abraão abaixou a cabeça. Ou negou. Tem vídeo dizendo: ô Senhor, por quê? Por que que tu me pediste meu próprio filho? Não tem isso escrito. Eu vi um vídeo que inventaram, que eles aumentam muita coisa que não tem na Bíblia. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada em cima do texto Correto. e do contexto, né? Glória a Deus. Não pode nem aumentar e nem diminuir. Verdade. Se o texto é muito grande, você lê um pouco do texto e explica, e os irmãos e os visitantes vão entender. Glória a Deus. Mas aumentar o que não está escrito na Bíblia, a palavra de Deus diz que não pode aumentar nem um tio, Aleluia. e nem pode diminuir. Glória a Deus. Aqui a palavra diz o moço, para não falar Isaac. Aqui fala o moço para não falar Isaac. Mas o moço e Isaac é o mesmo sentido. Sim. É o mesmo sentido. O moço e o Isaac é o mesmo sentido. Glória a Deus. Agora, Aleluia. você aumentar o que não está na Bíblia, tipo como se Abraão, era como se você tivesse culpado Abraão de ter chorado, pedindo para o Senhor não aceitar seu filho como holocausto. Nos vídeos que tem heresias, tá como se Abraão não quisesse dar seu filho para o Senhor. Mas Abraão, ele não pensou duas vezes. Glória a Deus. Aleluia. Por que Abraão não pensou duas vezes? Porque ele sabia que o Deus que ele segue é um Deus de prova. É um Deus que quando você passa pela prova, você será abençoado. Graças a Deus. Glória a Deus. Quando você não passa por a prova, você não é abençoado. Mas quando você passa pela prova, você será abençoado. Glória a Deus. Então, Aleluia. aquelas pessoas que pedem uma oração e não recebem a cura. Vou citar um exemplo aqui. Aquelas pessoas que pedem uma oração e não recebem a cura, elas estão testando aquele homem de Deus. Elas estão testando, elas estão em dúvida. E quando você pede uma oração, não é para testar, é para acontecer. Então, se Deus pediu o filho de Abraão, Isaac, para ser sacrificado, era para fazer um teste, Glória a Deus. para ver se ele não idolatrava seu filho, porque ele era o único. Glória a Deus. Aleluia. Ele era o único. Então ele testou ele. Mas Deus, ele sabe de tudo. Deus ele sabe dos nossos pensamentos. Mas mesmo assim, Deus ele já sabia que Abraão era temente a ele. Aleluia. Mas mesmo assim ele testou. Ele testou para ficar escrito que Deus, ele é tudo naquele que crê, naquele que não duvida Glória a Deus. da palavra.